Seguindo falando de Palmeiras e Santos, Palmeiras que venceu com gol de pênalti de Rafael Veiga, tivemos o Emiliano Velasquez expulso e, de uma certa forma, isso acabou atrapalhando o time do Santos, então vamos falar sobre isso e no finalzinho a gente coloca a entrevista do técnico Fabian Bustos explicando o que ele tentou fazer, principalmente colocando o Kaique ali de primeiro volante, colocou o Lucas Barbosa como titular, falou também sobre a questão de reforços, né, os jogadores que o Santos está negociando. Então, no finalzinho, vocês conferem a entrevista coletiva do Bustos. Antes da gente falar sobre essa partida do Santos contra o Palmeiras, só um recadinho para a galera que gosta de jogar cartola. Já estamos com a nossa liga, então todas as informações para você concorrer a uma camisa oficial do Santos e um Pix no valor de R$ 200 está aqui na descrição. Bom, vamos então falar sobre a questão da escalação do Santos, né? O Santos que mudou a sua escalação, tivemos aí algumas surpresas, principalmente Kaique como primeiro volante, tivemos a sacada, né, de Camacho e também de Marcos Guilherme, a entrada do Lucas Barbosa, saiu também o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart estava jogando mais avançado, né, como um falso 9, se a gente pode analisar assim. E como que foi essa partida do Santos? Primeiro que deixou bem claro uma coisa que eu falei no vídeo de apresentação do Fabian Bustos, que ele é um treinador que ele não morre abraçado a um estilo de jogo. Ele gosta de se adaptar em relação ao adversário que ele vai enfrentar. Então, vamos ser coerentes aqui, deixar o clubismo de lado. Hoje o Palmeiras tem uma equipe muito mais organizada que o Santos e uma equipe tecnicamente e taticamente melhor que a nossa, com um técnico que também já conhece muito bem os seus jogadores. Então, jogando fora de casa o Santos, qual que foi a estratégia adotada pelo Fabian Bustos? Vou jogar no contra-ataque, vou me fechar e vou tentar armar a equipe para jogar no contra-ataque. Uma coisa deu certo, que de uma certa forma o Santos no primeiro tempo conseguiu se defender, até que de uma forma interessante, principalmente defendendo muito bem ali o seu meio, né? As principais chegadas do Palmeiras foram pelas laterais, tanto ali pelo Lucas Pires e pelo Auro, que é um ponto que o Santos precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para os próximos jogos, mas de uma certa forma, na medida do possível, né, conseguiu neutralizar o ataque do Palmeiras. Palmeiras também, que se tivesse um centroavante ali, provavelmente poderia, né, até mesmo ter ampliado, mas o João Paulo também fez defesas interessantes. Enfim, foi um jogo que taticamente e por todo o contexto de Palmeiras e Santos hoje, foi um primeiro tempo que eu tava, um empate até que foi um resultado interessante para a gente, Santos, nesse primeiro momento. Ok. Só que aí no finalzinho, Velasquez acabou fazendo pênalti, já tinha um cartão amarelo e foi expulso. A partir do momento que o Velasquez é expulso, aí aquela famosa frase, né? Aí se foi o boi com a corda. O Santos teve que voltar o Kaique como zagueiro, que inclusive achei que o Kaique foi bem como zagueiro, gostei. O Bauerman não foi muito bem, teve lances ali que ele ficou olhando, né, os atacantes do Palmeiras. Acho que o Bauerman, pelo segundo jogo, não foi bem, mas o Kaique como zagueiro, né, que não estava bem nos últimos jogos, como zagueiro, foi bem. E aí, no segundo tempo, o Santos fica com a sua questão tática mais fragilizada, porque você tá com um jogador a menos, o Palmeiras tentando também se aproveitar da questão numérica, mas mesmo assim o Santos conseguiu se segurar da forma que podia, né? E mesmo assim, mesmo o Santos fragilizado com um jogador a menos, né, com essa inferioridade numérica, o Santos teve chances também de conseguir abrir o placar, tanto no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, aquela bola na trave do Ricardo Goulart. Antes, o Ricardo Goulart também tinha cabeceado, só que a cabeçada saiu um pouco mais fraco, né, acabou facilitando a vida do Everton. E depois o Santos também, ali no finalzinho do jogo, a entrada do Pirani, que mais uma vez entrou muito bem, teve uma finalização que levou um certo perigo ali para o goleiro palmeirense, né, chutou de fora da área. Teve também uma cabeçada do Lucas Barbosa, que poderia ter entrado, né? Faltou também um pouco mais de explosão ali na hora da cabeçada. Mas, de uma certa forma, todo aquele massacre, né? Ah, o Santos vai ser goleado pelo Palmeiras. Eu, sinceramente, não enxerguei assim. Vi algumas evoluções, sim,
no time do Santos, mas um time que também passa pela questão dos jogadores. Os jogadores do Santos precisam tomar decisões melhores, precisa observar o companheiro que está sem marcação, ao invés de tentar um passe para um jogador que está marcado. Né? Precisa ser um pouco mais rápido na tomada de decisões. Não é pegar a bola e ficar olhando. O Palmeiras pegava a bola e distribuía rápido. Óbvio que isso é entrosamento, né? Como a gente falou, é um time que já vem jogando junto há um tempo. E a gente espera que o Santos consiga ter isso, essa rapidez, né, de executar jogadas. Mas vi algumas evoluções. Estou gostando muito do Ricardo Goulart, mais um jogo onde ele soube se posicionar, teve chances claras de fazer o gol. Acho que é um posicionamento interessante, né? Onde ele jogou como um falso 9, praticamente. O Lucas Barbosa é um jogador que vem entrando muito bem, de uma grande personalidade, e taticamente é importante, porque também ajuda na marcação. A gente vem falando isso do Lucas Barbosa faz um bom tempo. E, obviamente, o João Paulo, que também fez defesas importantes para que o placar não fosse maior. Agora, qual que é a situação do Santos? Precisa de 2 vitórias, simplificando, 2 vitórias para conseguir uma classificação, para não ficar fazendo conta, porque o Santo André só tem mais uma partida, que é o segundo colocado hoje no grupo. O Santos ainda pega a Ferroviária fora e depois pega o Água Santa na Vila Belmiro. E em termos de rebaixamento, a Ponte Preta tem 8 pontos, o Santos hoje tem 10, né? E então, mas a Ponte também só tem mais um jogo a cumprir. Então, vamos pensar na matemática simples. 2 vitórias para a gente encerrar qualquer possibilidade de rebaixamento e buscar uma vaga na próxima fase do Paulistão. Porque digo para vocês, independente se o Santos tem chance ou não de título, é uma vergonha para o Santos Futebol Clube, pelo segundo ano consecutivo, ficar brigando para não cair e também se não se classificar para o mata-mata. Tem que se classificar para o mata-mata. Se vai ser campeão ou não é outra história. Mas campeonato estadual é feito para que time grande avance para as fases finais, para a fase de mata-mata. Então, é obrigação do Santos conseguir essa classificação. E aí, o que vai acontecer contra o Bragantino é uma outra história. Mas agora, deixo vocês com a entrevista coletiva do técnico Fabian Bustos, explicando como que foi essa partida contra o Palmeiras na ótica dele. Confere aí. Estratégia que você adotou para o seu time titular, né, especialmente o Auro e também a participação do Kaique pelo meio. O que você pensou nessa estratégia inicial e o quanto dessa estratégia foi prejudicada com a expulsão do teu zagueiro? La estrategia era Kaique en esa posición porque ellos tienen mucha movilidad y teníamos que intentar no darle espacio para que con esa movilidad nos crearan situaciones. Me parece que ellos crearon muchas situaciones, ganaron el juego merecidamente. No estuvimos bien por fuera, más que todo en zona defensiva el primer tiempo, pero arrancamos mal, con mucha presión de ellos, pero luego empezamos a soltarnos y a mejorar. Tuvimos alguna aproximación, algún acercamiento donde podríamos haber convertido, pero la estrategia era no regalarle espacio, porque es un equipo que juega muy bien de contragolpe, muy bien con juego directo, hace transiciones de defensa-ataque que casi siempre convierten goles de esa manera, entonces teníamos que evitar eso. Obviamente que sabíamos que a lo mejor íbamos a estar con menos fuerza o con menos capacidad como para crear situaciones, pero cuando nos acomodamos en el primer tiempo, mostramos algo de lo que queremos. Nos falta mucho más trabajo, salió una parte de lo que teníamos pensado, tomamos un gol al final del primer tiempo, una jugada para mí muy dudosa, pero obviamente que si estaba el VAR, yo creo que primero saca la pelota, luego sí toca al rival, pero Palmeiras justificó y podría haber hecho algún gol más. Y al segundo tiempo con uno menos, el equipo prácticamente hizo las cosas como lo pensamos. También tuvieron chance de convertir, pero también nosotros tuvimos nuestras chances de poder convertir. Saber se a sua ideia de escalação foi específica para o clássico contra o Palmeiras, com o Kaique como volante e, de repente, um time um pouco mais defensivo dentro de campo, porque você gosta de jogar de acordo com o seu adversário,
ou se a gente deve ver o Santos jogando assim também nas próximas partidas. Obrigado, Bustos. Boa noite. A ver, nosotros jugamos dependiendo de lo que nos conviene. Todavía nos falta mucho trabajo. Estamos trabajando poco tiempo y en ese tiempo hemos intentado algunas situaciones. Para este partido puntual creíamos que era lo indicado. Nos hacen un gol minuto 47, creo, en el final del primer tiempo. Más allá de que ellos tuvieron situaciones para convertir antes, nosotros también tuvimos para convertir. No es que vamos a jugar con este sistema de esta forma siempre. Dar un puntaje no, cuando uno no gana, cuando uno no consigue el resultado, nunca va a estar conforme y hay que seguir trabajando para corregir las cosas que no hicimos bien. Me gustó que con uno menos el equipo no se abandonó, que siguió peleando, que intentó crear situaciones, que generó algunas, que el rival también nos generó bastante, pero estamos hablando de un team que hay mucha diferencia, número, ¿no? Hay mucha diferencia hoy entre un team y otro, por la jerarquía individual y colectiva, por el gran trabajo que viene realizando Abel hace ya más de 2 años y medio, siendo, creo, de los 3 mejores equipos del continente, con muchísimo potencial. Cualquier jugador de ellos que juegue, de los 25 o 28 que tiene, marca hoy diferencia. Nosotros tenemos que hacer un equipo que intente acortar esa diferencia, que intente competir mejor, que intente venir a esta cancha y tratar de sacar un resultado positivo. La historia del club lo pide, nuestra torcida igual, y para eso tenemos que trabajar mucho entre todos y tratar de corregir cosas que hoy no se hicieron bien, pero que hay un montón de situaciones que tenemos que tener presente y que la realidad hoy de Palmeiras es distinta a la realidad de Santos, né? A minha pergunta para você é sobre o posicionamento do Ricardo Goulart. A gente aqui no Brasil estava mais acostumado a ver o Goulart uma posição mais atrás do centroavante. Então eu queria saber se esse posicionamento do Goulart mais à frente, tendo boas chances de gol, é algo que você pensou especificamente para essa partida ou é algo que você quer levar adiante no Santos? E em cima disso, o que deu para diagnosticar do elenco nesses primeiros jogos? Obrigado. Bueno, lo de Ricardo es un jugador muy importante para nosotros. Puede jugar en distintas posiciones, pero para el partido de hoy lo que intentábamos era, como tiene muy buena desmarque y habilitaciones, y intentar atacar por fuera con velocidad y él terminar adentro como doble 9 o como 9. No siempre va a ser así. Vamos a jugar con distintos sistemas, siempre buscando lo que nos conviene para intentar ganar los partidos. El análisis que hago que para estar a la altura de los mejores equipos nos cuesta, hay que trabajar mucho más, hay que tratar de esforzarnos más, mucho más trabajo táctico, mucho más trabajo físico. Es como que tenemos que mejorar en todo aspecto para intentar acortar la diferencia por la cantidad de buenos jugadores que tienen equipos como este y 2 o 3 más que yo considero que están un escalón encima o en otro grupo. ¿Cómo se soluciona? Con más trabajo, con más esfuerzo, más rendimiento y situaciones tácticas, aprovechar los jugadores, hacerlos crecer y bueno, todo lo que la dirigencia pueda conseguir. E agora o Santos sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento no estadual. Eu queria que você já projetasse como que será ou como serão os próximos dias do Santos brigando contra o descenso e dependendo dos resultados até conseguindo a classificação para as quartas de final. Como trabalhar o emocional dos jogadores neste momento? Obrigado. Tarde, como bien lo dijiste, marcaste una realidad que estaba en el club desde antes, que iban en el Paulista, perdón, con 9 alistados, con 9 juegos ya realizados, sin poner excusa, tratando de enfrentarnos a un poderoso por el momento. Yo creo que es hoy por hoy uno de los más importantes del continente y es difícil, pero nuestra realidad es que tenemos que competir el fin de semana, el día miércoles, cuarta-feira, conseguir un resultado positivo y después terminar el Paulista de la mejor manera en casa, tratando de conseguir resultados. Acomodar situaciones, seguir trabajando en lo táctico, tratar de mejorar la capacidad física, ser un mejor equipo
y pensar luego en seguir avanzando en la Copa do Brasil, y ya empieza Sudamericana, empieza el Brasileirado, así que no hay chance ni tiempo de justificarse, hay que trabajar. Ya de acá vamos a seguir concentrados. Tenemos que el miércoles en cuarta-feira hacerlo, conseguir un resultado. Sabemos la situación no es de ahora, la situación donde está, que tú marcas bien, ya es la situación. Cuando nosotros asumimos ya estaba esa situación, complicado, fuera de la zona de clasificación, peleando la zona baja, pero sabíamos que eran 3 partidos en el Paulistado y era partido seguido Copa do Brasil, y no hay excusa. Hay que el miércoles, cuarta-feira, hacer lo mejor posible. Ojalá que podamos conseguir un triunfo que nos acomode, porque hoy estamos fuera también de la zona, porque tenemos un partido menos, que vamos a completar el día miércoles, y ojalá que lo hagamos bien, consigamos dar um passo importante. Boa noite, Bustos. Minha questão é sobre um jogador em específico, o Lucas Barbosa. Ele foi titular pela primeira vez. O torcedor não estava acostumado com o Lucas Barbosa de titular. Eu queria uma avaliação do Lucas de sua parte, principalmente na maneira defensiva. Ele que jogou marcando pela lateral. Queria saber por que ele foi titular e como você enxergou a atuação do Lucas hoje. A mí me gusta mucho cómo desde que llegamos al club, cómo está trabajando Lucas Barbosa, con mucho empeño, con mucha gana, tratando de crecer. Es un jugador netamente ofensivo que hoy hizo un trabajo táctico importante. Considero que hizo un buen juego, creó situaciones, llegó a tener la chance también hasta de convertir. Está en un buen momento físico, con buen estado físico, y considero que nos ayudó en el lugar táctico donde lo pusimos, y yo lo siento que es un chico del club, un menino del club, con mucha capacidad, y que hay que seguir ayudándolo a crecer. Eu sei que tem a questão financeira e o Santos tem que pensar em estar em todas as competições. Mas você acredita piamente que esse time do Santos, que você já dirigiu em 2 partidas, se for classificado, pode conquistar o título paulista? Ou, nesse momento, era melhor se livrar do rebaixamento e ter mais dias para poder treinar o time para o Campeonato Brasileiro? Muito obrigado. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy claro lo que tú marcas, ese dilema entre una cosa, clasificar o tener más tiempo para trabajar. La realidad es que para competir con equipos como Palmeiras nos va a costar, no podemos asegurar. Entonces creemos que con trabajo y con mucho esfuerzo podemos acortar esa distancia. Creemos que pero la torcida quiere ganar siempre, y quiere que clasifiquemos, y quiere verlo jugando cuarto y después intentando llegar a semifinal. Y obviamente nosotros también somos competitivos, intentamos ser ganadores, queremos desafíos importantes, y esta camiseta, por toda su historia de tantos años de títulos internacionales, títulos locales, tiene la obligación de intentar clasificar, y nosotros, a pesar de que podríamos tener menos tiempo para trabajar, me parece que en la balanza pesa siempre más conseguir objetivos positivos, ¿no? Que es pelear hasta el final, hasta que terminen los torneos. Se você já teve algum retorno da diretoria em relação a reforços, existe a possibilidade da gente ter a volta do Alisson, que é um jogador de mais marcação. Não sei se você pode confirmar, surgiu hoje o nome do Byron Castilho, que é um jogador que trabalhou com você no Barcelona, que teria sido uma indicação sua. É verdade? Você indicou realmente esse jogador? A diretoria deu a você algum retorno de que vai realmente trazer reforços para a sequência da temporada? Buenas noches, ¿cómo va? La dirigencia está haciendo el esfuerzo, sé que están en varias negociaciones, en varias conversaciones, tratando de conseguir mejorar el plantel o tener más variantes en el plantel. Usted nombró
dos jugadores importantísimos, uno referente, líder, que lo enfrenté el año pasado cuando vinimos, y que es un jugador que tiene mucha ascendencia en la institución. Y también nombré un jugador con el cual trabajé 2 años y con ese trabajo consiguió su titularidad, llegar a ser campeón del fútbol ecuatoriano, llegar a la selección ecuatoriana, disputar la eliminatoria y posiblemente estar en el Mundial. Son buenos jugadores, son buenas alternativas, pero la dirigencia está trabajando denodadamente, tratando de mejorar el plantel. Bueno, y ojalá que ese trabajo rinda sus frutos y podamos contar com algo mais. Fabian, o que você está planejando para os 2 próximos dias, quando o Santos estará treinando em Itu para 2 decisões, contra a Ferroviária e contra o Água Santa? Como é que vai ser esses 2 dias de trabalho? Obrigado. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá seguimos concentrados, nos vamos a donde usted marcó, a Itu, a concentrar, a recuperar, a mañana por la mañana trabajar, segunda-feira trabajar y luego viajar hacia el lugar donde compite Ferroviaria y estamos pensando competir y tratar de conseguir los resultados. Cuando regresemos de Ferroviaria, en quinta-feira, vamos a seguir trabajando, ya pensando en el partido del día domingo en casa, que es el primer partido que voy a tener la posibilidad de estar en nuestro estadio. Ha sido un arranque complicado porque no gusta perder, pero hemos dado un paso en la Copa do Brasil importante, en una cancha muy difícil, con un montón de adversidades, con un jugador menos. Hoy también terminamos con un jugador menos todo el segundo tiempo. Va a recuperarse bien porque hemos hecho un esfuerzo grande y sacar el resultado en cuarta-feira y luego pensar en el día domingo.